Boa noite a todos os presentes nessa sessão solene de reinauguração da sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária da Bahia, que tem o nome do professor Geraldo César de Vinhais Torres. Tá? É um prazer e, para mim, é uma grande satisfação ter recebido o convite de Sua Excelência, o presidente desse Conselho Regional, desse Tribunal Ético da Bahia, que eu tive a honra de fazer a minha primeira inscrição sob o número 0236. Tá? Então, eu me sinto aqui como se estivesse na minha própria casa, a casa que eu vi crescer, que eu vi desenvolver, não somente a veterinária baiana, mas, acima de tudo, a veterinária brasileira. Então, faço essa saudação inicial ao presidente do Conselho, o Dr. Altair Santana, meu colega do Ministério da Agricultura, auditor fiscal federal agropecuária, pessoa que eu tenho uma grande admiração e um maior respeito profissional. E peço e solicito ao Altair que me permita fazer, como se diz na praxe, fazer uma saudação às autoridades, às dignas autoridades presentes, mas eu queria iniciar fazendo uma saudação a uma grande personalidade da veterinária baiana que está ausente e que gostaria de estar presente. Inclusive, ela declinou dos conselhos do seu médico, dos seus familiares, e disse: não, eu estarei presente na reinauguração da sede do Conselho Regional, porque eu convivi profissionalmente durante muitos anos com o professor Geraldo César de Vinhais Torres e eu quero estar presente. Então, eu faço essa saudação à professora Vilma de Albuquerque Franco, que é membro da Academia Brasileira de Medicina Veterinária, mas também é membro com grande atuação na Academia Baiana de Medicina Veterinária, na Sociedade de Medicina Veterinária da Bahia, como também no próprio Conselho Regional. Uma pessoa respeitada, não somente no cenário baiano, mas, acima de tudo, no cenário nacional e no cenário internacional, a professora Vilma. E eu queria, em homenagem à professora Vilma, fazer uma citação de um grande intelectual, Sócrates, que viveu quase 5 séculos antes de Cristo e foi professor do Platão. O Sócrates, ele dizia que, às vezes, tem indivíduos ou até mesmo instituições, países, que constroem muros não somente para afastar as pessoas, mas para ver se tem outras pessoas que importam o suficiente para derrubar esses muros que às vezes são chamados muro da vergonha, como era o muro da Alemanha, separando a Alemanha Oriental da Alemanha Ocidental, como acontece na Cisjordânia, como acontece entre palestinos e judeus, muros, e até as próprias instituições se revestem de um muro imaginário, mas isso é para excitar as pessoas, para despertar a coragem de derrubar isso. E a professora Vilma, o professor Geraldo César de Vinhais Torres, o professor Arson José Leal, também homenageado nessa noite, eles passaram a sua vida porque uniformizando o tratamento entre as pessoas, tirando qualquer tipo de barreiras para que a medicina veterinária, no caso do estado da Bahia, pudesse se desenvolver e ter projeção nacional. Então, essa é uma função das entidades da medicina veterinária, constantemente está quebrando essa barreira para que o conhecimento, a difusão da tecnologia seja
o alcance a todos os veterinários do Estado. Então, essa é a minha homenagem à professora Vilma de Albuquerque Franco, como também é estendida ao professor Geraldo César Vinhais Torres, que é o patrono dessa sede que agora se inaugura, e ao professor Adson José Leal, grande expoente da medicina veterinária. Inclusive, eu faço essa homenagem também aos seus filhos e netos que estão aqui presentes nessa solenidade. Eles trabalharam, dedicaram a sua vida, quebrando esses muros para que o conhecimento possa espargir para todos os veterinários do Estado. Tá? E aproveito a oportunidade, peço até permissão para não estar quebrando o protocolo diante de tantas autoridades, belas autoridades aqui presentes, a Anelisa, que é a vice-presidente do Conselho Federal de Medicina Veterinária, já foi presidente desse regional, a Alessandra Dornelles, que é do Regional do Rio Grande do Sul, a Márcia, que é da Sociedade, o João Pereira da Silva, vice-presidente do Conselho do Piauí, Roberto Renato Pinheiro da Silva, que tem uma responsabilidade grande pelo nome Pinheiro da Silva, que é do Conselho de Mato Grosso, tá? O Piva, do Mato Grosso do Sul, Sami Desmond, grande Desmond do Sindicato dos Médicos Veterinários do Estado da Bahia, tá? E assim outras tantas pessoas que aqui estão representando as suas instituições nessa solenidade de reinauguração do Conselho. E eu queria dizer a importância que tem essas entidades que congrega a medicina veterinária. No caso, a Sociedade Brasileira, a entidade Mater, centenário, quer dizer, esse ano completou 101 anos de sua fundação, realizou diversos congressos e praticamente todos os temas da medicina veterinária neste século, quer dizer, nesses últimos 100 anos, tem a participação ativa da sociedade brasileira. Tá? E ela própria gerenciou a criação do Conselho Federal de Medicina Veterinária e, em consequência, os conselhos regionais e também a Academia Brasileira de Medicina Veterinária, a Abranvet, da qual eu sou presidente, que foi criado por ato do Conselho Federal. E aí suscitou o desenvolvimento das academias nos diversos estados, inclusive a Academia Baiana de Medicina Veterinária, que é presidida por Paulo Emílio de Vinhais Torres, que é querido filho do professor Geraldo César de Vinhais Torres, que é um dos patronos de uma das cadeiras do qual ele ocupa, da Academia Baiana, e também foi membro ativo da Academia Brasileira de Medicina Veterinária. Boa tarde, pessoal. Esse vídeo, meu nome é Diego da Silva, sou gerente de estudo do tema que Silva me 2, propuseram na linha falar. Alto Solteiro, Saudade, Santa Catarina. A gente é parceiro da Cooper Itaipu. A gente está aqui muito feliz do dia de hoje, dia 27, onde nós que trabalhamos num plantel de 272 fêmeas hoje, ativa no plantel, com a raça ADB, fomos presenteados de certa forma, mas isso é reflexo de um bom trabalho sendo feito pela equipe. Então, essa porca de terceiro ciclo veio com 35 leitões vivos e um mumificado, então chegando ao total de 36 nascidos totais. Isso aí é um número muito bom, e se vocês forem ver também através do vídeo, é uns leitões bem uniformes, não tem nenhum BV, todos com uma viabilidade muito boa, leitões mamando bem. E para nós é um motivo de alegria, né? Comemoração aí de um trabalho sendo bem realizado, juntamente também sempre com a assessoria técnica aí da Cooper Itaipu. A
gente chega nesse sucesso aí, que é um pouquinho de trabalho de cada um aí que trabalha na granja. Um dia muito feliz para nós. Então aí 35 leitões vivos e um mumificado. Ainda ela está se limpando, não terminou ainda de se limpar. E tá aí, daqui a pouquinho vamos fazer a mamada programada, né? Ajeitar alguns, botamos eles todos juntos aí, mas sabe que é a competição aí, então ó. E vamos fazer a mãe de leite para sair. O que tu acha, gurizada? Quem entende um pouquinho de suíno sabe como é que funciona. Beleza? Um abraço a todos. Bem, eu acredito que esse vídeo, por si só, ele explica a importância da medicina veterinária e da zootecnia para o desenvolvimento do país. E eu peço permissão, esse tema foi sugerido pelo presidente Altair, que peço permissão para incluir também os engenheiros agrônomos, até em respeito à Lei 5.550, que atribui também ao engenheiro agrônomo o exercício da zootecnia, e que não existe o desenvolvimento da pecuária nacional e, em consequência, dos profissionais que trabalham nisso, sem uma participação conjunta de todos os técnicos que estão envolvidos. Então, eu peço permissão para incluir também o engenheiro agrônomo, porque, inclusive, vive uma homenagem ao colega Joaquim Moura Costa, que vem representando a Superintendência Federal da Agricultura, da qual superintendência, quando ainda tinha o nome de DEMA, Diretoria Estadual do Ministério da Agricultura, eu participei ativamente aqui na Bahia. Então, Joaquim, vai a minha saudação. Inclusive, você tem uma responsabilidade de um trabalho muito grande, muito importante, pela sua carga genética, que você leva o nome de Moura Costa. Tá? O primeiro presidente do conselho foi do Moacir Dunha de Moura Costa, meu professor de microbiologia, diretor do Instituto Biológico da Bahia, um grande incentivador da pesquisa. Então, você tem a responsabilidade por carregar esse sobrenome de Moura Costa. Aliás, o Emerson Fittipaldi, o grande piloto automobilista da Fórmula 1, ele disse: se é Moura, é bom. Tá? Então, a minha saudação a você, Joaquim. Bem, então, o tema que será desenvolvido agora como se deu, como se faz a participação da medicina veterinária e a agronomia e a zootecnia no desenvolvimento do país. Então, eu vou primeiro começar a falar sobre o desenvolvimento do país. Aí, cada um de nós vamos procurar nos enxergar dentro desse desenvolvimento do país, como nós participamos ativamente sobre isso. Isso é importante. E eu gosto sempre de dividir um marco de 50 anos, de meio século, 1970. Esse marco foi muito, muito importante para o país. Tá? Pois bem, por que eu falo que esse marco foi importante? Porque o Brasil, nessa época, tinha 90 milhões de bovinos, tinha 34 milhões de suínos, mas o Brasil ele não estava voltado para a economia mundial. A gente não se preparava para os saltos importantes que fez com que desenvolvesse a pecuária. A essa época, está aqui nesse gráfico, 1970, foi o ano que eu me formei, exatamente, o Brasil tinha 5.000 médicos veterinários. E hoje nós já ultrapassamos a casa dos 160 mil veterinários. A essa época, o presidente, nessa década aí, um dos presidentes da sociedade brasileira era o colega José Pinto da Rocha, e ele empunhou a bandeira de que houvesse pelo menos um médico veterinário em cada município do Brasil. Olha, o Brasil tem hoje 5.550 municípios
e só tínhamos 5.000 veterinários na década de 70. Então, hoje, em média, tem 36 médicos veterinários em cada município do Brasil. Também tem uma quantidade grande de zootecnistas. Eu não posso precisar porque há uma descompensação das estatísticas, do censo dos zootecnistas. O Conselho fala que é um número inferior a 10.000. A Associação Brasileira de Zootecnia fala em 60.000, 70.000. Na realidade, não se tem um número exato para a gente poder mensurar como está a distribuição espacial desse profissional, que é importante para o desenvolvimento da pecuária nacional. Mas o que eu me refiro a 1970, a década de 70, foi quando se editou o segundo PND, Plano Nacional de Desenvolvimento. O segundo, teve o primeiro e o segundo. E esse plano dizia duas coisas importantes. Primeiro, gerar excedentes exportáveis, quer dizer, atender o mercado interno e o que sobrar, exportar. Esse plano também dizia uma outra coisa importante, proporcionar maior renda para o produtor, menor custo para o consumidor e maior padrão de vida para o trabalhador. Aparentemente, isso parece um marco filosófico, mas não é. É de uma profundidade muito grande. Por quê? Para ter mais renda para o produtor e menor preço para o consumidor, só com a adoção de novas tecnologias que proporcionasse maior produtividade. Produzir mais com menor área, com menor custo. Isso que é importante, e só a tecnologia pode fazer isso. Por outra parte, o plano dizia gerar excedentes exportáveis. E o que é que aconteceu? Isso foi mudado durante os tempos. Inclusive, o ministro Alisson Paulinelli, do qual eu faço uma grande homenagem, engenheiro agrônomo, foi concorrente nesse ano ao Prêmio Nobel da Paz, tá? Porque não existe paz sem ter o prato com alimento, sem ter alimentação para todos, sem ter uma segurança alimentar. Ele foi muito bem concorrido. Ele e o ministro Cirne Lima, que criou a Embrapa, o ministro Pratinho de Moraes, que foi o grande homem que saiu vendendo os produtos brasileiros no exterior, mudando a mentalidade de gerar excedentes exportáveis para vender primeiro, mostrar o produto brasileiro e o Brasil iria produzir para atender essas novas demandas de mercado. Essa foi uma grande mudança de mentalidade e nós, brasileiros, nós, os técnicos, médicos veterinários, zootecnistas, engenheiros agrônomos e outros tantos, economistas, etc., fomos procurar atender mercado cada vez mais exigente. E esse crescimento da veterinária foi importante porque chegou ao produtor rural levando novas tecnologias. Nós vimos no vídeo uma porca com a leitegada de 36 leitões, dos quais somente um nasceu mumificado e 35 tiveram o desenvolvimento normal. 36. Isso antes era impossível de se pensar. Aliás, antes de 1978, que é o evento da peste suína africana, aliás, o Brasil começou a se organizar à medida que começou a organizar os programas sanitários. Antes de 78, do evento da peste suína africana, o Brasil não exportava nada de carne de suínos para o mundo, nada. E aí veio organizar a cadeia produtiva, à semelhança, como fez também a avicultura, organizando a cadeia produtiva da avicultura, verticalizando a produção, fazendo a integração, associando os produtores nos seus diversos
níveis e aí atendendo o mercado. Hoje, em função desse trabalho, o Brasil é o maior exportador mundial de carne bovina, o maior exportador mundial de carne de aves e o Brasil está no quarto maior exportador de suínos, crescendo a passo largo para chegar ao terceiro e vamos superar, porque a cadeia está bem organizada. O que a gente precisa é continuar aportando novas tecnologias. Isso tudo, todo esse desenvolvimento foi à medida em que os programas sanitários do país se desenvolveram. Tá? Hoje, o Brasil já é livre de febre aftosa, tá? Nos bovinos, suínos, ovinos e caprinos, está livre de febre aftosa e fez com que a gente se habilitasse para conquistar os mais exigentes mercados. Tá? Eu lembro bem, estava no Pará, no início desse milênio, dessa nova era, em que, no Pará, uma arroba de carne custava R$ 28, porque o Pará não era reconhecido como livre de febre aftosa. Tá? E o Pará tinha, como tem hoje, 20 milhões de cabeças, na época se falava 10, 12 milhões, mas o Pará tinha muito mais bovino, com uma população de 6 milhões de pessoas. Então, não tinha um consumo interno que atendesse a essa demanda, e represando um desequilíbrio na oferta e da procura. O preço era R$ 28, o mesmo que era em Rondônia no início desse milênio. Após a declaração e o reconhecimento de livre de febre aftosa, hoje o preço chegou a 350, 360 e hoje está em torno de 330, 320 reais. Quer dizer, totalmente diferente. O combate às doenças significa mais remuneração para o produtor rural. Por outra parte, a medicina veterinária mudou o seu perfil profissiográfico. Aliás, os profissionais de um modo geral. Tá? Em 1960, praticamente 100% dos veterinários atuavam no serviço público. O que é que acontece hoje em dia? Esse número da participação no serviço público está decaindo abaixo dos 5%, enquanto que os veterinários da iniciativa privada está crescendo de forma geométrica, ocupando 95%, 96% de participação na iniciativa privada, no campo, transferindo tecnologia, dando assistência técnica adequada. O que é que esse quadro propiciou? Se a gente pega, como eu me refiro sempre à década de 70, tá? Uma fazenda de 1.000 hectares, 2.000 hectares, ela tinha 100, 150 bovinos, 200 bovinos, porque a ocupação era um bovino em 10 hectares. Hoje é totalmente o contrário. Tá? O Brasil está recuperando as suas passagens, plantando mais, usando novas tecnologias de alimentação, e hoje nós estamos terminando o bezerro para ir para o abate em torno de 22, 23, 20 meses já em terminação. Eu lembro que na década de 70 se fazia comparação dos índices zootécnicos entre Brasil e Argentina. A Argentina ganhava em disparado todos eles. E o que é que acontece hoje? O Brasil tem 225 milhões de bovinos e a Argentina, que na época tinha 60 milhões de bovinos e era o grande exportador de carne para o mundo, hoje a Argentina tem 40 milhões. Quer dizer, um número insignificante em termos do Brasil. Tá? E outra, a exportação brasileira é muitas vezes maior do que a exportação argentina. Então, isso tudo é a participação do médico veterinário que está levando ao campo as mais modernas tecnologias.
tá? E falar em tecnologia, eu faço uma saudação ao professor José Carlos Moura, conhecido como professor Moura, que ele foi o precursor da ultrassonografia no Brasil, na área de diagnóstico das afecções do trato reprodutivo, principalmente, tá? E proporcionando isso, novas tecnologias, diagnóstico precoce, inclusive propiciando índices cada vez maiores na área da reprodução animal. E a Bahia, tá, foi pioneira nessa parte, trazendo as mais modernas tecnologias de Hannover, na Alemanha, inclusive trazendo o professor Hans Merket, que é um dos patronos da Academia Baiana de Medicina Veterinária, o professor Weiss, o professor Braz, e isso trouxe um novo impulso para a adoção de novas tecnologias de diagnóstico em nível de campo, diagnóstico feito no campo. E hoje os empresários, eu não falo fazendeiros mais, que não são, eles são empresários do setor pecuário, eles exigem que os profissionais contratados para a sua fazenda tenham as mais modernas técnicas de diagnóstico, e nós temos que estar preparados para isso. Tá? Eu estou falando na parte produtiva, mas isso vale também para a parte dos animais de casa, tá? Os animais que estão na casa dando mais conforto, mais afeto e maior tranquilidade para as casas. Também os hospitais veterinários hoje estão devidamente aparelhados para atender a um público cada vez mais exigente. Por isso, o número de veterinários privados tem crescido e o cliente dos veterinários ele é cada vez mais exigente, porque ele sabe que a saúde da sua família e o bem-estar da sua família depende também do bem-estar dos animais que estão na sua casa. Tá? E o Brasil cresceu na produção, tá? Cresceu no número de animais, do aconchego dos animais. A gente vê, quando o Brasil foi descoberto, em 1500, a própria carta de Pero Vaz de Caminha dizia que aqui não encontrou nenhum animal de cria, nenhum bovino, nenhum equino, nenhum ovino, nem caprino, e sequer as galinhas eram encontradas aqui. E foi a senhora Ana Pimentel, esposa de Martim Afonso de Souza, daqui da capitania de São Vicente, em São Paulo, que trouxe os primeiros animais para o Brasil. Tá? E até contrariando as ordens da corte portuguesa, que dizia que esses animais que ela trouxe para cá ficasse apenas no litoral, no limite da capitania de São Vicente. E ela adentrou até chegar à cidade de São Paulo e mais adiante ainda, levando os animais, e que hoje o Brasil tem essa expressão pecuária de 225, 230 milhões, graças a essa iniciativa da dona Ana Pimentel. E nessa oportunidade eu faço uma homenagem a todas as pessoas veterinárias e outros profissionais, a todas as mulheres aqui presentes, porque foi a iniciativa de dona Ana Pimentel que fez com que o Brasil despertasse para a sua vocação natural de produtor mundial de alimentos, principalmente as proteínas nobres de origem animal. Tá? Mas o desenvolvimento do Brasil, da pecuária brasileira, está muito ligado ao mundo, tá? Ao mundo, o desenvolvimento do mundo, porque as relações dos países mudou nesses últimos 50 anos de forma extraordinária. O mundo que era grande, ele se transformou pelas tecnologias geradas, pela confiança dos empresários
na medicina veterinária e da parte dos veterinários, sempre tratando o mundo com lealdade e defesa dos seus clientes, através de um marketing internacional, um marketing sincero. Tá? O Brasil é um dos países mais respeitados hoje na OIE. Aliás, o Brasil é fundador da OIE, tá? Que em janeiro próximo, dia 25 de janeiro é uma data importante para a veterinária brasileira e mundial, em que o Brasil foi um dos 28 países do mundo signatários da Convenção Internacional em que criou a OIE. E, por ser fundador e também por ter participado ativamente de todas as sessões nesses 98, 97, 98 anos, está completando 98, ativamente, de forma muito propositiva, com uma lealdade com as informações nosográficas internacionais, e isso gera confiança que o mundo tem depositado no Brasil. Tá? O Brasil tem até comunicado com zelo, um zelo excessivo, as enfermidades. A gente vê o caso da encefalopatia espongiforme atípica, e se é uma doença atípica, não está dentro do rol das enfermidades de notificação migratória, dentro da lista, chamada lista da OIE, que antes tinha lista A, B e C. Hoje, isso foi condensado numa lista só, aquelas de notificação obrigatória, mas o Brasil faz questão de dizer que o seu trabalho de defesa sanitária é um trabalho autêntico e que deve ser respeitado, não somente internamente, mas também para os outros países. Vocês terem uma ideia, quando foi diagnosticado ainda a suspeita clínica de peste suína africana, no mesmo dia o Brasil comunicou à OIE, e que depois veio ser confirmado pelos laboratórios, não somente do Instituto Pasteur de Paris, mas por um área nos Estados Unidos, laboratório da Espanha, de Portugal, da África do Sul e de outros países que têm referência no assunto da peste suína africana. Foi confirmado e o Brasil agiu rapidamente, contanto que em 3 anos o Brasil já estava sem nenhum foco de peste suína africana no Brasil, enquanto que a Península Ibérica, tanto Portugal como Espanha, levou meio século para erradicar essa enfermidade. E hoje o mundo sofre com ela, não somente a Rússia, a China, mas todos os países periféricos da Rússia e da China têm caso de peste suína africana, e que atingiu até a Alemanha e a Bélgica na Europa Ocidental. Tá? E o Brasil foi muito ativo, como foi em 1921 com a peste bovina. Tá? O mundo passou 300 anos para erradicar a peste bovina e o Brasil erradicou em 1 ano, por ter a consciência de que o Brasil seria um grande banco genético das raças zebuínas e até europeias, um grande banco genético, e que poderia atender o mundo. Isso, em 1921, os empresários do agronegócio, da pecuária brasileira, já tinham essa mentalidade de atendimento do mundo. Por isso, a defesa sanitária animal é uma defesa dos clientes, é do povo brasileiro. Tá? E por isso se realiza um marketing sincero, dizendo que quando se apõe na carne, no leite, no pescado, tá? No mel, o selo sob inspeção federal, ali pode-se ter a confiança de que esses produtos são saudáveis e vai fazer o efeito necessário para alimentar um povo cada vez mais exigente. Então, o mundo, com isso, ficou muito pequeno. Tá? E o Brasil tem que estar atento dos diversos acontecimentos em termos de enfermidades em todos os países, para que possa proteger esse grande patrimônio nacional que é a pecuária.
como também começar a despertar saber o interesse desses países e as suas peculiaridades, que os países da Ásia Menor, os países do circuito Ásia-Pacífico, tá? Cada um tem a sua peculiaridade. A China tem, no seu comércio, produtos especiais da culinária chinesa, do atendimento à população chinesa, em que a gente precisa conhecer para melhor atender. Como também os Estados Unidos da América, o Canadá, tem suas peculiaridades, o México tem suas peculiaridades, e também de produzir para que possa atender um mercado cada vez mais exigente. Tá? De outra parte, como o mundo ficou menor, as aeronaves cada vez mais velozes, a quantidade de voos cada vez mais intensos, a mesma coisa, os navios, tá? Os cruzeiros cada vez passando pelos continentes. Com isso também as enfermidades têm se propagado de forma muito mais rápida. E a gente, nesse caso, precisa estar ativo à vigilância, o Vigiagro, a vigilância agropecuária de portos, aeroportos, postos de fronteira e, acima de tudo, transformar o Vigiagro na grande inteligência da defesa sanitária do país para poder proteger. Tá? Assim, como é que a gente pode resumir o futuro das profissões em função do preparo para que possa atender a um mercado cada vez mais exigente? Então, nós precisamos, acima de tudo, ter uma gestão ágil, tá? Ágil, dinâmica, tá? Criativa e resiliente. Tá? Resiliente significa ter certa elasticidade, tendo sempre a capacidade de recuperar. A gente pode errar, mas tem que recuperar rapidamente após um revés ou uma situação de crise. Quer dizer, o Brasil está livre de febre aftosa, mas isso não significa que nós não estamos livres e não vamos ter. Não, pode acontecer um foco, mas é preciso ter uma capacidade de recuperar esse território, rapidamente extinguir. Não é nenhum desmérito ter um foco de uma doença. O que é que preciso é ter uma estrutura de sanidade animal, de defesa sanitária, de laboratório, em que possa rapidamente recuperar essa situação, inclusive superando qualquer tipo de crise. Esse é o desafio da nossa profissão de médico veterinário: recuperar e dar confiança, transparência para que o mercado possa entender o que aqui se passa e tudo o que é feito. Tá? Da mesma forma que o mundo ficou pequeno, ele cresceu nas oportunidades. Eu lembro que na década de 70 o nosso mercado com a Rússia era zero, não digo insignificante, não, era zero. O mercado com a China era zero. Tá? O mercado com a Índia, Japão, os países, a Indonésia, Filipinas, era nada. E hoje o Brasil produz alimentos, principalmente os produtos de origem animal, suficiente para abastecer o mercado interno, os 215 milhões de patrícios brasileiros, atender bem, mas, acima de tudo, atender a demanda de 160 países, atendendo uma população de 1,5 bilhão de pessoas. E isso nós precisamos estar conectados com todos esses países para sentir quais são o desejo, o que eles mais querem, que forma de produtos eles querem, de como eles querem ser abastecidos e em que quantidade e, acima de tudo, na qualidade de cada país. Tá? Então, o desenvolvimento profissional, para a gente entender isso tudo, eu sempre repriso, tá, com muita firmeza esse triângulo equilátero, porque cada dia mais nós precisamos ter conhecimento, atuação, prática, conhecimento e prática,
Isso é importante. E, acima de tudo, uma autoconfiança quando a gente for falar por nossos interlocutores. Tá? Mas interessante que um grande cientista respeitado, ele disse que mais importante do que o conhecimento, tá? O Einstein, esse linguarudo que está aí, ele disse que a imaginação é mais importante do que o conhecimento. Mas não é bem assim, porque se você não tem o conhecimento necessário, você não vai despertar a sua imaginação. E a imaginação tem que estar voltada para a criatividade em desenvolver tecnologias, ferramentas, equipamentos para atender um povo cada vez mais exigente e atender do ponto de vista social e, acima de tudo, do ponto de vista econômico. Então, eu sempre eu faço uma correção nessa frase do Einstein, que a imaginação não é mais importante do que o conhecimento, porque o conhecimento, como eu mostrei no triângulo anterior, é a base para você desenvolver a imaginação, mas, acima de tudo, o passo seguinte da imaginação, que é a criatividade. Tá? Então, a veterinária hoje tem múltiplos aspectos, mais de 130 especialidades e subespecialidades, tá? Importantíssimos, que nós precisamos atender, tá? Com sabedoria, com inteligência, com conhecimento, com criatividade. Inclusive, as questões ambientais, e dentro das questões ambientais, o bem-estar dos animais, o bem-estar da população, tá certo? Para que a gente produza cada vez mais com segurança e com produtos saudáveis. Mas, acima de tudo, hoje em dia, a gente viu, há uns 3 ou 4 meses atrás, a preocupação com a fauna silvestre em função das queimadas no Pantanal e em outras regiões do país, provocada por climas secos, tá? Que às vezes dava combustão natural, mas outras vezes criminosa. E também o desenvolvimento da piscicultura, da ictiofauna, dos animais aquáticos, que hoje tem um peso importante e cada dia mais a piscicultura tem um peso dentro da economia nacional. Veterinária militar, a segurança, saúde pública, tá? Esses aspectos todos que envolvem o turismo, o comércio, a competitividade, daí é o grande desafio da medicina veterinária, que envolve os aspectos econômicos, sociais e, acima de tudo, os aspectos políticos, porque nós contribuímos para a estabilidade do país, estabilidade da balança comercial com o exterior, gerando os dólares e as divisas fortes em quantidade suficiente para manter um comércio cada vez mais ativo. Isso faz com que a gente também seja grande propulsor dos aspectos políticos desse país, da estabilidade política, porque não há estabilidade política sem estabilidade social. Não há estabilidade social com um povo faminto. E, logicamente, também não há estabilidade política sem que os aspectos econômicos não estejam devidamente calibrados dentro de uma balança bem consistente. E nós trabalhamos duro para isso. Tá? E o Brasil, como eu falei, ele precisa fomentar que os cientistas, os pesquisadores, os professores, eles conversem ativamente com as indústrias, com o mercado, para gerar produtos competitivos, tá? E cada vez mais contrariar essa frase do Jeffrey Sachs, que diz que o Brasil desdenha do mercado internacional, mas não é. O Brasil agora despertou para o mercado internacional e temos muito o que fazer, muito o que criar
para que a nossa competitividade seja cada dia maior. Bom, importante, como para o padre, o bispo, o pastor, ele tem a Bíblia como o seu guia, nós temos o nosso guia, que é o Código Sanitário da OIE, que aqui é o volume 1, tem 1, 2 e 3, do Código de Animais Terrestres, Código de Animais Aquáticos. Isso praticamente tem que ser a nossa Bíblia. A gente tem que conhecer profundamente, até para saber como se comportar diante de um aparecimento de uma doença, que pode ser uma doença nova, como é o SARS-CoV-2, a Covid-19, que é zoonótico e tem atingido os animais em diversos países, tá? Inclusive aqui no Brasil, tem casos, a gente precisa conhecer profundamente. Esse código é atualizado a cada ano, esse aqui foi do ano passado, 2020, na próxima reunião, que será em maio de 2022, na última semana, um dos assuntos de pauta é o código, que é permanentemente atualizado. Isso é importante para a proteção dos animais e a prevenção, a nossa preservação do nosso futuro na área da sanidade animal e sanidade humana. Então, para concluir, é preciso ter em mente a responsabilidade das instituições que nos albergam, a Sociedade Brasileira, as academias, a Federação Nacional dos Médicos Veterinários e seus sindicatos, Sociedade Brasileiras e as sociedades estaduais, as sociedades e associações de especialistas, os colégios de especialistas, para uma formação cada vez mais ativa, através de uma educação continuada para a formação humanística dos profissionais veterinários, visando o bem comum, a democracia, o civismo, tá? Um pensamento eclético e a liberdade de expressão, para que a gente possa, a cada descobrimento de um processo de diagnóstico ou um processo de desenvolvimento de novas tecnologias, a gente possa ter um local, como é o Congresso Brasileiro de Veterinária, ou o Congresso Mundial de Veterinária, expressar e discutir, debater, para que a profissão veterinária cresça como um todo e se aperfeiçoe constantemente, e constantemente a gente tenha o conhecimento ao dia e à hora da maior expressão da tecnologia que corre no mundo. E, acima de tudo, desenvolver, manter, aperfeiçoar o orgulho constante de ser veterinário e zootecnista. Isso é importante, que a gente bata no peito e diga: eu sou um profissional veterinário que trabalho para o bem da humanidade. Tá? Muito obrigado, e eu espero que tenha atendido a solicitação do presidente Altair Santana, que me convidou para essa palestra magna de inauguração, e com isso eu parabenizo que a Bahia hoje tem instalações condignas. Muito obrigado, senhores.